Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje vamos continuar falando um pouco mais sobre mitologia. Lembrando que nas aulas passadas falamos sobre o mito na Grécia Antiga, falamos sobre o mito nos dias atuais. E hoje vamos falar um pouquinho de mitologia grega. Vamos entender um pouco mais sobre esse conteúdo. Antes da gente falar da filosofia, no sentido que nós conhecemos hoje, da busca de respostas pelo racional, a gente vai lembrar, só fazendo uma recapitulação, a gente vai lembrar que, o mito explicava as forças sobrenaturais, os seres, as crenças nas forças sobrenaturais, explicavam tudo que cercava os gregos. Então, essas explicações elas ajudavam para governar a sociedade e também para entender, para determinar o destino das pessoas. Então, nós vamos lembrar que tudo que acontecia no mundo, na sociedade grega, seja fome, seja chuva, seca, guerra, morte, vida, tudo eles atribuíam aos deuses, aos interesses dos deuses. Então, dessa forma, acreditava-se que deveria se agradar aos deuses para não ter consequências da ira dos deuses. Estabelecia na sociedade o que era de agrado dos deuses como uma regra, como uma norma a ser respeitada. Então, as pessoas tinham como um padrão de comportamento que desagradava ou que não agradava os deuses. O politeísmo é um conceito que a gente trabalha também lá na história, também trabalha aqui na filosofia. E a gente vai lembrar que história e filosofia estão ligadas, intimamente ligadas, porque a gente estava trabalhando a cultura clássica da Grécia. Então, muito dos que nós estamos estudando agora, esse conteúdo, é um conteúdo que eu falei, só que de uma forma mais resumida, lá em História. Então, a gente vai lembrar que a sociedade grega, a cultura grega clássica, não dá para não falar dos deuses, né? Os deuses extremamente importante, e eu trouxe ele novamente hoje para nossa aula. O Zeus, que é o deus dos deuses, a Hera, deusa do casamento, Ares, deus da guerra, Poseidon, deus dos mares, Ártemis, deus da caça, defesa dos animais, Apolo, deus da arte, Atena, deus da sabedoria, Afrodite, deus do amor, Hefesto, deus da metalurgia, o Hércules é um herói, vamos falar um pouquinho, e o Hermes, deus da mensagem, Hestia, deusa sagrada do fogo. Então, esses são alguns dos principais deuses que vocês já conhecem, acredito, desde a aula também de história, como também do que a gente já conhece das séries, dos livros, dos filmes, enfim. E a gente lembra também, falando sobre os deuses, que os deuses eles tinham características humanas, sentimentos humanos, de raiva, também sensibilidade, fraquezas humanas. E a gente tem os heróis, né? Os heróis, o mais conhecido que é o Hércules, que é tido aí como filho de Deus com humano. Então, eles era o Hércules é o que simboliza, o que representa essa mistura de filho de Deus com humanos. E continuando, né? Essas narrativas do mito eram todas narrativas explicadas pelos fenômenos da natureza, as forças sobrenaturais. E essas forças sobrenaturais, elas explicavam a origem de tudo, a origem da terra, a origem a fome, tudo que existia, a vida, a morte, eram buscadas respostas para elas sempre do ponto de vista sobrenatural, dos seres e crenças também, das crenças, da cultura deles. E nessas narrativas, as explicações eram explicações que normalmente atendiam o que eles queriam que fossem atendidos. Explicações que eram por vezes fantasiosas e consideradas ingênuas, mas eram respostas que satisfaziam seus interesses, afugentavam seus medos
e davam a certeza para que eles não ficassem numa sociedade insegura e com medo de tudo. Então era para trazer mais tranquilidade para eles que buscavam essas respostas. O mito na Grécia Antiga. O mito na Grécia, ele era, lembrando de um nome muito importante que nós também, a gente observa na história, a gente vai falar aqui, que é Homero. Homero é um dos poetas mais conhecidos, então atribuído muitos poemas a ele. Esses poemas que, através dos poemas que eram proclamados nas praças, as pessoas começaram a entender um pouco mais da cultura grega, que não era escrita, mas eram proclamados, eram narrados, eram ditos oralmente, mas foram passados de geração para geração. Então, a partir daí também se pôde estudar um pouquinho a mais sobre a história da Grécia. Então, esses poemas, eles eram ditos nas praças, então não se atribui ao certo, se atribui a Homero, mas muitos poemas eram feitos coletivamente e eles não tem como ter certeza. Mas era um momento, tinha plateia e era algo cultural da Grécia. A gente vai começar a falar agora um pouquinho do mito de Prometeu. O mito de Prometeu fala sobre Prometeu que tentou ajudar aí os homens e causou por 2 vezes a ira de Zeus. Vamos entender como os 2 momentos. O primeiro momento, quando um boi é dado em sacrifício aos deuses, e Prometeu, ele faz duas formas. Ele cobre com couro a carne do boi e com o outro ele cobre os ossos com a gordura, com a camada de gordura. E isso é oferecido a Zeus. Zeus escolhe né? Escolhe, induzido a escolher a gordura, e ele acaba descobrindo que debaixo são os ossos. Então Zeus fica enfurecido e ele vai castigar os homens. De que forma? Ele vai castigar tirando fogo. E aí o Prometeu, pela 2ª vez, vai causar a ira de Zeus, fazendo o quê? Ele pega e rouba uma centelha de fogo. Zeus decide então dar um castigo exemplar. Então o que é que ele faz? Ele cria uma mulher que vai ser chamada de Pandora, e ele junta alguns deuses, e algumas características dos deuses são dadas para ela. A Afrodite dá a beleza, enfim, outros dá a oratória, a fala para ela, e ela é enviada para a terra. Só que Pandora, por ser curiosa, ela abre e é dado com ela uma jarra, e os deuses colocam tudo que é de ruim dentro dessa jarra, todos os males dentro dessa jarra, e fecha. Só que Pandora, muito curiosa, abre um pouquinho para ver o que tinha dentro. Então esses males que tinha dentro da jarra sai e começa a existir no mundo. E aí é uma forma de castigar, né, os homens. Prometeu pela desobediência, e Prometeu, o castigo dele vai ser todos os dias. A águia rói o rim dele, e ele passa todos os dias a sentir dores, e durante a noite, mas durante o dia se regenera, e no outro dia a águia viria de novo, faria a mesma coisa, ele sentiria a mesma dor, uma forma dele sentir a dor eternamente. Só que Hércules, o herói, ele salva Prometeu desse castigo infinito de sentir as dores e todos os dias, né? Isso é um pouquinho sobre o mito de Prometeu, uma de tantas e tantas mitos que tem aí na história dos deuses gregos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês fiquem bem, e até a próxima aula.